Vamos ver agora a lógica CTL ou Computation Tree Logic, que também é uma lógica temporal, mas que representa, né, esse grupo aqui que tem uma visão branching time, ou seja, que considera as possíveis ramificações da execução do software, né, da evolução do modelo, na especificação das propriedades. Então, permite especificar propriedades que consideram as ramificações. De novo, porque existem essas duas visões, né? Porque elas permitem de representar requisitos de jeito diferentes, né? De forma diferente. Uma fórmula CTL é descrita por meio dessa gramática, né? Então, que é um pouco diferente, justamente diferente da LTL. Então, uma fórmula CTL pode ser uma preposição atômica, pode ser uma conjunção de fórmulas, pode ser uma disjunção de fórmulas, né, um OR de fórmulas, ou pode ser uma negação de uma fórmula, ou pode ser algum operador temporal, né, aplicado a uma fórmula. Uma coisa que chama a atenção em relação ao LTL é que aqui, né, os conectivos são formados por dois símbolos, né, são formados por pares de símbolos. Então no LTL você tinha apenas, né, next, future, G, global, né, globally e until. Aqui você tem pares de símbolos, né. Então você tem os símbolos A e E, né, onde A quer dizer para todos, E quer dizer existe, né, mais uma expressão de caminho que usa os operadores já vistos, né, que são next, future, globally e until, né? Então, você tem uma expressão de caminho mais um quantificador que vai dizer se tem que existir, né, um caminho que onde aquela propriedade vale, ou para todos os caminhos deve valer aquela propriedade, né? Então, aqui você tem né, a next, e next, a future e future, a globally e globally, a until e until, né? Aqui está errado, na verdade, seria uma e, né? Então, né, todas as combinações, basicamente, dos quatro operadores com a e. Qual é o significado, né? Então, dessas fórmulas, né? Considerando que o sistema esteja em algum estado S, né? Que pode ser o estado inicial, né? A x φ, né, é verdadeira se é apenas C, né, se é apenas C. Φ é verdadeira para cada, né, sucessor imediato de S, né? Então, se para todos os possíveis estados que são atingidos, alcançados em um passo, S φ vale, né? Então, se para todos, né, para todos os possíveis caminhos vale next φ, né? AG é verdadeira se φ é verdadeira para cada estado em todos os caminhos a partir de S, né? Então, se todos os caminhos, né, se em todos os possíveis caminhos a partir de S vale globally φ, né? A F é verdadeira se em todos os possíveis caminhos a partir de S vale future φ, então se para todos os caminhos é alcançável um estado em que vale φ. A φ until θ é verdadeira se em todos os caminhos vale φ until θ, né? Se em todos os caminhos vale φ até chegar em um estado em que vale θ, né? E de forma similar, né, as versões com E são verdadeiras se existe um caminho em que, né, em que vale as propriedades, né? Então, E de x é verdadeira se pelo menos um caminho vale next de φ, né? E de global φ é verdadeira se em pelo menos um caminho vale globally di φ, e por aí vai, né? Então, E de f de φ
se em pelo menos um cammino vale future di φ, e φ until θ, se em pelo menos um cammino vale φ até chegar em um estado em que vale θ, né? Isso pode ser visto melhor, né, de uma forma gráfica, né? Assim, gosto muito dessa imagem porque eu acho que ajuda muito a entender essas fórmulas, né? Então, tem dois grupos de fórmulas, né? Tem as com A, né, que querem dizer para todos os caminhos a partir, né, do estado inicial, e tem as com E, que quer dizer existe um caminho a partir do estado inicial, né? Então, a f, né, de P quer dizer que em todos os caminhos eu posso chegar em uma propriedade onde vale P, que é esse azul mais escuro, né? A G de P quer dizer que em todos os caminhos sempre vale P, né? Então, em todos os caminhos vale global de P. A X de P, né? Em todos os caminhos o próximo estado satisfaz P. A P until Q, né? Em todos os possíveis caminhos, né? Vale P até chegar em um estado em que vale Q. Né? Então, por exemplo, né? Aqui eu posso pegar esse caminho aqui, 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 né? Está satisfeito. Posso pegar aqui, 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 está satisfeito. Posso pegar, né, aqui e depois aqui, está satisfeito. E F de P, né, existe um caminho em que eu posso chegar em P. E de G, existe um caminho em que P é sempre válido, né? Existe E X de P, existe um caminho pelo qual o próximo estado satisfaz P. E existe P until Q, então existe um caminho em que sempre satisfaz P até chegar no estado que satisfaz Q, né? Então, né, essas são as propriedades, né, que podem ser descritas, né, especificadas em CTL, e de novo, né, isso mostra, né, quantas propriedades, né, diferentes ou com que detalhes podem ser descritas, né, para um modelo. Tem alguma, né, tem uma tradução, né, traduzindo na linguagem natural, tem esse documento aqui, né, que faz uma tradução, né, em linguagem natural das fórmulas, né, por exemplo, a F, né, que quer dizer que para todos os caminhos você pode chegar na fórmula φ, ele chama de necessarily in the future, né, necessariamente no futuro, qualquer coisa você faça, você vai chegar em um caminho que satisfaz φ. Possibly in the future, né? Então, com o quantificador existencial, né? Então, existe um caminho que você chega em um estado que satisfaz φ, né? Então, possivelmente você possa chegar em um estado que satisfaz φ, etc., né? Assim, não acho isso muito interessante porque, né, acho que isso traz ambiguidade, né? Justamente tem as fórmulas para definir do jeito formal, então vamos usar as fórmulas. Vamos voltar ao exemplo, né? De novo vamos tentar especificar os nossos requisitos com CSL, né? Então, de novo, a gente pode né, usar a fórmula para descrever os nossos requisitos, as nossas propriedades, né? E nesse caso são bastante parecidos, né? Mas um pouquinho diferente, porque a lógica é diferente. Então, o primeiro, né, que os dois processos não podem executar na seção crítica ao mesmo tempo, pode ser descrito com quantificador com conectivo, né, AG, né? Então, para todos os caminhos sempre vale, né, essa propriedade aqui, né, que seria basicamente essa, né? Então sempre vale que
não vale ao mesmo tempo 12 e 22, né? E os outros, né, que EF12 e EF22, né? Então que existe um caminho para chegar em 12 e existe um caminho para chegar em 22, né? Que seria esse, né? Existe um caminho em que você pode chegar em um estado em que você está executando a sessão crítica. Aqui tem alguns exemplos também de CTL, né, de fórmulas que são válidas, né, em CTL, né, que são satisfeitas, né, que são verdadeiras em CTL, de novo retiradas dessa apresentação, né, Model Checking and Introduction. Né, por exemplo, aqui nesse modelo aqui, né, vale EFP, vale AFP, né? Porque sempre você pode chegar em um estado em que satisfaz P, né? Por exemplo, aqui, né? Aqui pode parecer que não, né? Porque aqui não está satisfeito, mas você atinge já aqui, né? Não está satisfeito, por exemplo, né? AGP, né? Então não é verdadeiro que em todos os caminhos sempre vale P, né? Porque, por exemplo, nesse aqui, né, aqui não vale, né? Mas é verdadeiro EGP, porque existe um caminho em que sempre vale P, né? Pelo menos até onde a gente vê aqui, né? Aqui tem outros vários exemplos, né? Você pode pausar aqui o vídeo ou olhar nos slides, né? E tentar ver se vocês concordam com esses resultados, essas fórmulas, né? Então aqui em roxa, aqui as que estão satisfeitas, né, holds, e aqui em vermelho as que não estão satisfeitas. Uma pergunta, né, que é válida, né, é qual é a relação entre essas duas lógicas, né, se consigo, né, se é possível expressar as mesmas propriedades, se na verdade são equivalentes, ou se né, uma é mais poderosa da outra, ou no caso qual, né? Então isso é uma dúvida válida, né? Claramente não vou dar a demonstração para vocês, mas vocês podem tentar até fazer com o exercício, né? LTL e CTL não são equivalentes, né? Então não são a mesma coisa, né? Realmente elas podem expressar coisas diferentes. Parece que CTL é mais expressiva de LTL, né? Então, como a gente tem essa visão branching aqui, parece que CTL tem mais poder, né? É mais poderosa de LTL, mas na verdade não é o caso, né? Então, tem fórmulas de CTL que não podem ser descritas em LTL, mas tem fórmulas em LTL que não podem ser descritas em CTL, né? Então, elas permitem de definir algumas propriedades, né? Do mesmo, assim, algumas propriedades podem ser descritas nas duas lógicas, mas tem outras que não, né? E existem outras lógicas, né? Por exemplo, existe uma lógica que se chama CTL star, né? Que é mais poderosa, né? Que compreende tanto CTL quanto LTL, né? Então, que permite de representar propriedades di CTL ou di LTL, né? Isso só para assim, né? Para informação para quem tiver curiosidade de procurar mais detalhes sobre esses conceitos, né? Tem alguns ponteiros. Um conceito importante quando se fala de model checking é o conceito de falsificação, né? Ou seja, a gente fala muito de verificação das propriedades, né? Verificar que as propriedades estejam satisfeitas no modelo do sistema,
né? E no geral, né, uma ferramenta automática pode, né, verificar, né, essas propriedades, então dizer se o modelo satisfaz, né, determinadas proposições, determinadas fórmulas ou não, né? Mas quando, né, o sistema ou o modelo, né, o sistema não satisfaz determinadas propriedades, né, seria bom saber por quê, né? Seria bom saber por que essas propriedades não estão satisfeitas. Aqui, né, entra o conceito de falsificação, que seria, né, demonstrar por que aquela propriedade está falsa, né? Então, muitas ferramentas, né, tipicamente as verificadores de modelos, model checkers, podem produzir o que se chama um controexemplo, né, que seria um rastro, né, um caminho concreto, né, um rastro de execução concreto, que demonstra como, né, o sistema pode realmente violar uma determinada propriedade, né? Então, se eu tenho uma propriedade, né, a ferramenta vai dizer, bom, essa propriedade não está satisfeita, muitas vezes pode me demonstrar, né, por quê. E isso é importante, né, porque com a falsificação das propriedades, né, você consegue ter uma indicação de qual é o defeito na especificação, né? Se você tem que nunca, né, propriedade é que nunca pode acontecer uma tal coisa. Por exemplo, nunca podem dois processos executarem a sessão crítica ao mesmo tempo, né? Se você vê uma sequência de ações em que pode levar aos dois executarem a sessão crítica ao mesmo tempo, você tem uma indicação já de qual é o problema, né? Ou pelo menos de onde ir procurar o problema, né? Então isso é muito importante para descobrir e consertar defeitos na especificação antes, né, de ir para a implementação. É claro que nem todas as propriedades, né, podem ser falsificadas, né, nem para todas as propriedades pode ser gerado um controexemplo, né? Porque se você tem, por exemplo, uma propriedade que vai dizer que para todos os caminhos nunca vai acontecer uma determinada coisa, bom, isso é fácil, né? Você mostra um caminho em que a determinada coisa acontece, isso já é um controexemplo, né? Mas para uma propriedade do tipo, existe um caminho em que acontece alguma coisa, né? O controexemplo seria mostrar que em todos os caminhos isso não acontece, né? E todos os caminhos às vezes podem ser infinitos, né? Então isso pode, né, não é viável, né, mostrar um controexemplo nesse caso, né? Outros aspectos, né? A complexidade da verificação do modelo é um aspecto importante, claramente, né? Então, o modelo pode ser verificado de forma automática, mas isso tem um custo, né? E a complexidade, né, aumenta de forma linear em relação ao tamanho do modelo, né? Em relação ao número de estados mais o número de transições, né? Mas, né, então isso parece ser bom, mas, né, o tamanho do modelo, né, o número de estados é exponencial em relação ao número de variáveis, ao número de processos considerados, né? Então, sim, né, a complexidade aumenta linearmente em relação ao número de estados, né? Mas o número de estados pode, né, aumentar de forma exponencial conforme você vai acrescentar mais coisas, né, mais variáveis, mais processos no modelo. É o que se chama de explosão do espaço dos estados, né, State Space Explosion, que é o principal problema prático na aplicação desta técnica e, no geral, na aplicação de todas as técnicas baseadas em modelos de estados, né? Então, conforme você vai aumentar as variáveis que determinam o estado, né, você tem uma explosão exponencial do número de combinações, né, que definem os vários estados. Então, né, quais são os pontos a favor e contra dessa técnica? Como todas as técnicas de modelagem, tem que abstrair, né, o sistema, então raramente, né, é possível representar completamente os requisitos ou o sistema, né? Então
a gente tem feito um exemplo simples, né, mas nem sempre a gente consegue representar cada linha de execução, né, ou todos os requisitos de um sistema. Então, tipicamente essa técnica é usada para representar propriedades específicas, né, para verificar propriedades específicas, ou para verificar partes muito pequenas, muito fechadas, né, de algum tipo de sistema, partes mais críticas, componentes mais que são usados mais frequentemente, né, coisas do tipo. Funciona muito bem para sistemas baseados em controle ou concorrentes, né, então na verdade nasceu, né, para esses tipos de sistemas, então para verificar se, né, o fluxo de execução, especialmente considerando sistemas concorrentes, está certo, né? Então é usado bastante em sistemas críticos, né? Sistemas de aviões, por exemplo, em que tem sistemas software que tem poucas funcionalidades simples, né? Mas que são bastante críticas. Então, funcionalidades que podem ser representadas com um grau aceitável de detalhes, né? Porque são simples, é que você tem um retorno muito grande, porque a funcionalidade é crítica, então mesmo você aplicando mais recursos, né, tendo um esforço maior para aplicar essa técnica, você tem um retorno maior. São usadas às vezes, né, na definição de partes, né, de circuitos, né, de hardware, e em protocolos de comunicação também. Então, quando tem comunicação de vários processos, né, mesmo distribuídos, então protocolos de redes, também você pode verificar propriedades nesses protocolos. Essa técnica, né, não é muito apropriada para sistemas baseados em dados, justamente por causa da explosão dos estados. Então, se as propriedades são relativas aos dados, né, então isso é um problema, porque conforme você vai ter mais possibilidade desses dados, né, terem valores diferentes, assim vai, né, explodir os possíveis estados. Claramente, né, um ponto a favor, que é uma técnica automatizada e rápida, né, com que você pode fazer essa avaliação exaustiva de todos os possíveis estados, né, de uma forma automatizada. Né, outros aspectos é comparar essa técnica com teste, né? É claro que, como eu falei no começo, né, são duas técnicas diferentes que têm que se complementar, mas, né, muitas vezes, dependendo do tipo de sistema, do tipo de software, é mais fácil descobrir defeitos explorando todos os comportamentos possíveis de um sistema, né, ou de uma funcionalidade menor, do que testando, né, os comportamentos do sistema inteiro. Por exemplo, considerando né, aquele sistema ali dos dois processos executando de forma concorrente, com testes não seria tão simples, né, detectar se realmente eles nunca executam ao mesmo tempo, né? Então, de novo, qualquer técnica tem que se complementar com as outras, e qualquer técnica tem o seu ponto, o seu contexto melhor, né, em que fica melhor aplicá-la em vez de que aplicar outras. Existem várias ferramentas para fazer model checking. Aqui tem uma lista, né, das mais usadas, das mais conhecidas. Cada uma, né, usa uma linguagem específica para descrever o modelo, né, para permitir a especificação do modelo, e suporta determinadas lógicas temporais, né, uma ou mais lógicas temporais. Então tem uma linguagem, cada uma tem uma linguagem para definir o modelo e uma linguagem para definir as propriedades, né, definir os requisitos a serem verificados no modelo. É claro que cada um desses linguagens, né, depois debaixo da ferramenta é traduzido em um Labeled Transition Systems, como a gente tem visto, né, para fazer as computações, né, para de fato verificar as fórmulas, mas, né,
as ferramentas eles fornecem uma linguagem própria, tipicamente, porque tem algumas funcionalidades a mais, né? Alguma é mais refinada que outra, né? Alguma é mais de pesquisa, outras é mais amigável, né? E tal. A gente vai ver na próxima aula, né? No próximo bloco de vídeos, vai ver a ferramenta UPAL, né? Que usa uma linguagem gráfica para descrever os modelos, né? Que é TIOA, Timed Input Output Automata, e usa CTL, na verdade uma variante de CTL, para definir os requisitos, né? Mas tem outros. Outro bem interessante é o Prism, né? Para quem quiser dar uma olhada, né? É open source, também tem uma documentação boa, tem bastante exemplos, né? Então isso recomendo. É um pouquinho mais complicado do que o PAL, que não tem uma interface gráfica. Os modelos são definidos com a linguagem dele, né? Não tem um editor gráfico, né? Mas é uma ferramenta bem interessante para quem tiver interesse aprender esse tipo de técnicas.